Queria saber agora do Charles o seguinte, você também que vai bastante aos Estados Unidos, né, tem aí uma vivência boa em relação a isso, tua opinião geral sobre o assunto e também na parte mais econômica, uma análise que eu li outro dia, Charles, é que o Trump poderia ter problemas em relação à inflação, se ele realmente mandar todo mundo embora. Por quê? Porque vai faltar mão de obra, principalmente para aqueles trabalhos mais manuais e tudo mais. O imigrante ilegal acaba sendo uma mão de obra barata. Então, alguns críticos estão dizendo que, olha, se ele realmente cumprir a risca e mandar todo mundo embora, isso vai trazer aí uma falta de mão de obra e vai acabar até elevando preços de vários produtos. Faz sentido esse tipo de análise e a tua visão geral também sobre esse assunto que a gente já falou até agora? Tá bom. Primeiro, boa noite. E complementando o que foi dito até agora, o americano que está ali trabalhando, pagador de imposto, né? Que é o cidadão que está ali, não tem para quem reclamar, paga o imposto e pronto. Esse já estava muito de saco cheio de toda essa situação, porque o Biden deixou muitos imigrantes entrarem nos Estados Unidos, só que num modelo que não foi o que entrava até 10, 20, 30 anos atrás, que era o sujeito que tentava uma chance, o jeito americano, o sonho americano. Ele queria entrar nos Estados Unidos. Óbvio que sempre teve uma ou outra pessoa querendo fazer alguma coisa errada, mas no geral o cara pulava o muro para quê? Para trabalhar. E esse cara ajuda a baixar a inflação. Mas o sujeito que pula o muro e quer viver às custas dos americanos, esse era o perfil que estava atrapalhando. Então uma coisa que é até difícil de acreditar, que eu falo, pessoal, pesquisem aí, não acreditem em mim, é que você teve caso em Nova York do governador pagando $300 de diária em bons hotéis para os imigrantes ficarem. Aí o sujeito que é americano tá pagando imposto, tá duro ali, pagando a sua hipoteca, os impostos subiram, os alimentos subiram naquela época do Biden, tudo subiu. Ele vê o imigrante recebendo um dinheiro de uma diária de hotel em Nova York, ele fala assim, cara, para mim chega. Então o Trump ganhou para isso. Se o Trump não tivesse fazendo essas deportações, seria o maior estelionato eleitoral do mundo, já que os Estados Unidos é o primeiro país do mundo. Então, quando o Trump faz esse tipo de medida, ele está fazendo o que o americano votou. Só que, pasmem, ele não está fazendo uma deportação em massa como ele prometeu ainda. Os números dessas deportações estão totalmente em linha com o que vinha sendo feito. Nós não tivemos ainda 50 mil brasileiros deportados, prisões lotadas. Não. O que ele está fazendo nesse primeiro momento? Pegando os imigrantes presos, muitos têm ficha criminal, seja brasileiro, colombiano, venezuelano, haitiano, gangues, uma série de coisas, tá botando no avião e mandando para os seus países. Agora fica a pergunta para quem está assistindo, a gente podem colocar até nos comentários, né? Do momento que o Trump manda um cidadão de um país para o próprio país, errado é os Estados Unidos estar mandando de volta o cara cometeu um crime e pulou o muro, ou o país que não quer aceitar, o próprio cidadão brasileiro, colombiano e tal, às vezes a notícia sai de um jeito que parece que os americanos estão errados, né? Olha que absurdo, os americanos estão devolvendo um brasileiro que cometeu um crime. Porra, e o cara tá errado. É meio louco. E aqui a gente não tá batendo nos brasileiros, somos brasileiros, orgulhosos e tal, é bacana. Só que tem que tomar cuidado com o que a gente está falando. Então o primeiro ponto é, o Trump está devolvendo, foi a promessa de campanha dele, seria um estelionato se ele não fizesse. Sobre a inflação, sim, você está certo. Se o Trump começar a proibir os imigrantes de trabalharem, você deixa de ter uma certa mão de obra, o custo de trabalho vai subir e a inflação vai subir. Só que eu não acredito, aí uma opinião particular, que esse seja o imigrante que o Trump quer tirar. Até porque praticamente todos os países do mundo, inclusive China, enfrentam hoje um problema que não temos mais crianças nascendo. Então, essa imigração, ela é excepcional para a inflação e para o desenvolvimento do país. Agora, queremos pessoas? Queremos, é o que os Estados Unidos está falando. Mas que tipo de pessoas? O cara que pula e quer ficar num hotel com tudo pago? Ou o sujeito que pula ou que quer ficar aqui dentro de alguma forma nos 5, 10, 15 anos, usar todas as vias possíveis para se legalizar, ter um filho, botar o filho no colégio e aproveitar todo esse estilo de vida americano. Tanto que os imigrantes apoiaram o Trump. Você vai ver lá, latinos apoiando o Trump. Por quê? Porque eles estavam começando a enxergar um novo público indo para os Estados Unidos. O imigrante que não queria trabalhar, que é o que a gente mais enxerga na Europa.
E as pessoas começam a dar algumas manchetes ou fazer uns comentários como se não fosse bem assim, né? Poxa, a Europa precisa tanto da imigração, por que que eles estão reclamando tal? Porque o tipo de imigrante que está indo não é o imigrante que vai para agregar, é o cara que vai para tumultuar. Então, os americanos querem o imigrante para trabalhar? Querem. Mas a gangue venezuelana, o cartel mexicano, esse cara vai trabalhar? Não vai. Então, num primeiro momento, o que eu percebo que o Trump está fazendo é limpando essa imigração que foi feita nos últimos anos, ou que é criminosa, que acaba sendo um custo. Tanto que quando entrevistaram o brasileiro no aeroporto, tentaram dar um ar que era tudo péssimo, né? Mas como é que foi no avião? Como é que foi não sei o que? E eu vi um desses deportados falando, e a comida no presídio era horrível, tinha cachorro quente, tinha hambúrguer. Eu falei, olha o ponto que os caras estão discutindo, não, mas a comida no avião não era boa, a comida no presídio não era boa. Você vai forçando até que o cara fale algo que pareça um absurdo do mundo. Então, pra gente fechar, o Trump tá fazendo o que ele prometeu, que eu vi nas eleições lá, e ele ganhou para isso, não tem nada ilegal, não tem nada diferente, como você falou, né? Já vinha ocorrendo. E os americanos precisam da imigração, assim como os europeus. Mas que tipo de imigração? Que tipo de pessoa entrando no seu país? O cara quer ficar no hotel com tudo pago, celular, cartão de crédito, tudo? Ou o sujeito que está querendo uma vida diferente? Aí sim, a gente está fugindo do Haiti, está fugindo da Venezuela, está fugindo do Brasil para uma vida melhor, né? Pois é, e até nessa linha de mostrar que as coisas, por enquanto, vêm na mesma toada que vinham acontecendo anteriormente, nós temos aqui um relato que é o seguinte, olha, houve 17 voos de deportação de brasileiros durante o governo Biden e já a partir da posse do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Então, 17 voos com Biden no poder nos Estados Unidos e o Lewandowski, inclusive, foi um dos que se pronunciaram agora, né, também querendo explicações, falando que era um tratamento degradante e tudo mais. Já 17 vezes ele recebeu aviões dessa mesma forma que aconteceu agora. Os brasileiros, nesses voos que eu citei agora, também estavam algemados, não havia nada de diferente. E aí nós temos imagens divulgadas em 2023 e 2024 pela fiscalização da imigração e alfândega dos Estados Unidos, que mostram, né, esses voos levando os brasileiros e deportados de outras nacionalidades. O jornal Metrópolis fez um compilado de algumas imagens dessa época aí, 2023 e 2024, com os voos de deportados da mesma forma que estão acontecendo agora. Vamos dar uma olhada. The final step of the immigration cycle. What we see is the ICE removal flight getting ready to depart to repatriate migrants that cross into the United States illegally. So my message to everybody who is watching this video is coming to the United States, follow the legal pathways that have been provided, avoid crossing illegally into the U.S., do not expose yourself to the dangers of the smugglers and the coyotes and whatnot, and understand this. If you come to the United States illegally, there will be a consequence, which is what you see right here behind me in the form of an ICE air flight. Tá aí as imagens lá do pessoal da imigração, imagens antigas, de 2023, 2024, mostrando tudo exatamente como está acontecendo agora.